Gabriel Galípolo. Olha aí, Ari. Gabriel Galípolo vai à CPI e diz que o Banco Central seguiu a lei, no caso Banco Master. Ex-presidente Roberto Campos não compareceu. Ele que também havia sido convocado, o ex-presidente do Banco Central. E o atual foi, Fernanda? Exatamente, Amadeu. O Gabriel Galípolo, ele esteve presente, era um depoimento esperado, havia muita expectativa sobre a presença dos dois, tanto do atual presidente Gabriel Galípolo, quanto do ex-presidente Roberto Campos Neto. Galípolo trouxe esclarecimentos em relação à liquidação do Banco Master e disse que o Banco Central atuou dentro da lei com todas as exigências técnicas necessárias para que houvesse a liquidação. Ele também disse que o Banco Central estranhou o fato do Banco Master ter trazido títulos novos para a liquidação, porque geralmente, segundo o Galípolo, os bancos trazem títulos que já foram vendidos. Ele até trouxe o exemplo de um carro, né? Como se você comprasse um carro novo visando vender para ganhar dinheiro. Então, por isso, houve a determinação da liquidação do Banco Master. Além disso, estava sendo esperada aí o posicionamento dele em relação a essas investigações. Gabriel Galípolo disse que gostaria que houvesse um sigilo de pelo menos 8 anos em relação aos dados do Banco Master no Banco Central, porque essa é uma norma que existe desde 2018 e com isso existiria, né, a agilidade em relação às investigações. Roberto Campos Neto, ele não compareceu à CPI do crime organizado, ele também era esperado, ele já havia sido convocado em março, conseguiu uma autorização do Supremo Tribunal Federal para não comparecer, só que dessa vez ele não tinha nenhuma autorização para não comparecer, mesmo assim ele não esteve presente, não deu satisfação através dos seus advogados e agora fica em aberto, né, como é que vai ser essa coleta de informações relacionadas a Roberto Campos Neto. Lembrando que Campos Neto ele esteve à frente do Banco Central entre 2019 e 2024, período em que o Banco Master atuou aí no auge em relação à venda de títulos podres, tanto ao BRB, Banco de Brasília, quanto a outras empresas ligadas aí ao mercado financeiro. Também que a CPI, o prazo dela é dia 14, é isso, Fernanda? Dia 14 de abril se encerra porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele não autorizou a prorrogação e tanto o presidente da CPI quanto o relator disseram que não vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, então o relatório final vai ser votado dia 14 de abril. Então, quer dizer, a CPI tem dia 14 é a semana que vem, não é isso? Terça-feira. Terça-feira da semana que vem. E hoje, quarta, o Roberto Campos, que já... Essa é a terceira vez. Ele foi convidado, depois convocado, convidado de novo, nenhuma das vezes compareceu. Como disse a Fernanda, de outras vezes ele foi ao Supremo para garantir a ausência. Dessa vez nem isso, apenas informou a CPI que não iria. E ponto. O que a gente pode entender dessa ausência dele para esses esclarecimentos, Franci? Amadeu é suspeita. Dá aquela sinalização de que ele não quer se complicar com os questionamentos realizados pela CPI do crime organizado. Porque essa fraude bilionária do Banco Master, ela foi crescendo e o Vorcaro multiplicando o patrimônio dele durante a gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central. Então essa fraude bilionária, que tende a ser a maior da história do nosso país, passou ali durante toda a gestão do Campos Neto sem o crivo necessário, sem ser parada. Então, ele tem muito o que explicar. Essa não ida dele, o não comparecimento à CPI, levanta, sim, muitas suspeitas e é preciso, Amadeu, averiguar e investigar. Que nomes? Quem ali no Banco Central que fechou os olhos e colocou uma venda para tudo que vinha acontecendo de movimentação suspeita em relação ao Banco Master e o Daniel Vorcaro. Lembrando que há 2 diretores da época do Roberto Campos e que estão com tornozeleira eletrônica acusados de trabalharem como empregados do Daniel Vorcaro, ajudando a fazer aí executar as fraudes. Fecha para a gente, Eliezer. De fato, Amadeu, infelizmente, são contundentes as provas
que mostram a participação de figurões do alto escalão do Banco Central nos esquemas de Daniel Vorcaro. Seria praticamente impossível Daniel fazer o que fez sem o conhecimento ou anuência do Banco Central. Então agora cada um tenta se blindar, se proteger, se esconder daquilo que realmente possa ter feito. Então, faltar uma CPI é considerado viável nesse momento, é conivente com quem tenta realmente se esquivar de complicações maiores. E eu já falei isso aqui algumas vezes, mas não custa repetir. O Roberto Campos tem todo o direito de solicitar ao Supremo que não compareça ou que, uma vez obrigado a comparecer, fique calado. Porque isso, minha gente, não é no Brasil, não é o Supremo do Brasil, isso é no mundo inteiro. Nas democracias, um dos preceitos fundamentais dos regimes democráticos é: ninguém é obrigado a fornecer provas contra si. Então, não é só o Roberto, assim como muitos outros que foram convocados para CPIs e recorreram ao Supremo. E aí, tanto faz ser o ministro, como já o Gilmar Mendes já deu, outros ministros, agora é o Mendonça, porque ele é do caso, é o Mendonça que dá a liminar para a autoridade não comparecer, ou se comparecer, ficar em silêncio. Isso aí isso está cumprindo a legislação. Claro que aí você vê a utilização disso, política, aqueles gritos histéricos de parlamentares e nas redes e tal, mas nesse caso se cumpre a lei. E aqui, para fechar com a Fernanda o tema mais, fechar não, mas ida de Roberto Campos, que não vai mais, porque a CPI termina dia 14, terça-feira da semana que vem, então não vai mais. E nem irá mais falar sobre isso nessa legislatura, porque a Fernanda acaba de me informar e vai confirmar para vocês que definitivamente não teremos CPI do Banco Master. Exatamente, Amadeu. O senador Alessandro Vieira, que é relator da CPI do crime organizado, declarou que teve uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre. Nessa reunião ele disse que não prorrogaria a CPI do crime organizado e também confirmou que não vai haver a instalação da CPI do Master, como alguns parlamentares queriam, né, assinaram o requerimento. Então, o CPI do Banco Master não acontecerá mais nesse ano de 2026. Então não teremos CPI do Master, a CPMI do INSS acabou, a do Banco Master do crime organizado termina terça-feira e tudo sobre Banco Master que o povo quer saber está nas mãos da Polícia Federal no inquérito no Supremo comandado pelo Mendonça, André Mendonça, Ari. Isso, porque o que o Congresso tinha de fazer? Ele tinha de dar uma satisfação à opinião pública, fingindo que estava de fato interessado em expor as vísceras do maior escândalo financeiro da história do país. Mas ele nunca esteve interessado em esclarecer, porque muitos deles estão envolvidos nesta fraude, ou pessoas ligadas a eles. Então, foi uma mise-en-scène, foi uma CPI para inglês ver, foi um ensaio de investigação que já nasceu fadada ao fracasso porque afeta os próprios investigadores. Nós já trouxemos aqui, a Fernanda trouxe várias vezes suspeitas recaindo sobre parlamentares que estavam investigando, da própria CPI. Então, a gente está confiado mesmo, na velha e boa PF e na condenação a posteriori pelo Supremo. No caso da PF, em boas mãos, não é, Alessio? E assim, com toda a lisura do processo, porque dentro dessa investigação a gente já teve vários documentos que foram colocados em sigilo e acabaram vazando. Então é importante que essa investigação ela continue de maneira correta, de maneira que traga aí esses esclarecimentos, porque agora é a única alternativa, é o único meio que nós teremos de ter ali a elucidação desse caso, as investigações de fato apontando todas as pessoas que foram envolvidas. E eu até concordo, Amadeu, de certa forma, que não existisse essa CPMI ou CPI do Banco Master, a exemplo do que aconteceu com a do INSS. É porque, na verdade, não trouxe nenhum dado, não trouxe nenhuma conclusão, não se trouxe nenhum resultado positivo. Muito pelo contrário, a gente viu toda uma palhaçada, para não dizer outro termo, ser armada lá no final,
não ter nenhum tipo de conclusão. Enquanto, na verdade, a população esperava daquela CPMI, dos deputados, dos senadores, seriedade no compromisso também com essa população. E foi o que a gente... E foi só o que não aconteceu, né? Ainda sobre o caso Vorcaro, a Fernanda tem informações sobre a delação premiados, que os advogados dele estão trabalhando full time, doutor Ari. Olha aí, ó. Defesa de Vorcaro monta força-tarefa para fechar delação premiada. 10 advogados